Olá a todos, esse é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e nós vamos então a mais um devocional, mais uma reflexão sobre oração. Já fizemos duas, na primeira nós pensamos ali nas duas advertências que Jesus faz aos seus discípulos antes de ensinar a oração dominical. Na segunda reflexão nós pensamos ali naquilo que delimita aquele pacote do tudo, quando Jesus fala que o que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Então, uma reflexão bastante interessante, né? E se você não viu ainda, eu vou deixar o link desses dois devocional aí para você acompanhar. E hoje nós iremos propriamente entrar na oração dominical, a oração do Pai Nosso, não para dissecá-la, não para olhar os seus pormenores, mas eu gostaria de mostrar como essa oração que Jesus deixou como uma trilha de oração, porque nós entendemos e a cristandade entende que a oração do Pai Nosso, a oração dominical, não foi deixada como um modelo fechado, um texto fechado de uma fala, de uma oração, para que nós repetíssemos. Não é isso. Antes é uma trilha para que através deste texto, desta orientação, nós possamos então dar vazão a uma infinidade de falas com Deus. E se você perceber, cada uma dos pedidos que Jesus menciona aqui nessa oração, você pode ficar a vida inteira orando aquele respeito, se você aprender a desdobrar aquela questão e muitas outras necessárias. Eu gostaria então, neste devocional, dar um pequeno exemplo disso que eu estou falando. Então, ali no verso 9, Jesus começa falando, portanto, vós orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já sabe que a oração do Pai Nosso, a oração dominical, tem basicamente duas partes. Na primeira, contendo 3 pedidos ligados a Deus. Na segunda parte, mais 3 pedidos ligados ali basicamente com a nossa vida e com o nosso relacionamento com o outro. Mas aqui, quando Jesus fala, venha o teu reino, eu queria pensar um pouquinho neste pedido. O primeiro pedido é santificado seja o teu nome, o segundo, venha o teu reino. O que significa quando nós oramos a Deus, Senhor, venha o teu reino. Então, o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de pureza, de santidade, de benignidade, de tudo aquilo que Deus é. Este é o reino de Deus, e é isso que nós estamos pedindo para que venha. Venha o teu reino, venham os teus valores para a nossa vida, mas quiçá para a nossa sociedade, não é? Seria um pedido legítimo, né? Pedir os valores de Deus para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país. Mas quando eu oro isso a Deus, conscientemente, eu preciso entender que ao pedir que venha o teu reino, eu preciso estar comprometido com esta vinda. O que significa que eu preciso viver os valores desse reino. Afinal, Paulo falou ali, né, que nós somos embaixadores do reino de Deus. Pedro falou que nós somos raça eleita, sacerdócio santo, não é? Raça escolhida, povo de propriedade de Deus. Então, como raça eleita, como sacerdote santo, real, como embaixador deste reino, eu preciso, na minha vida ordinária, na minha vida cotidiana, viver os valores desse reino. E é isso que significa, então, de fato e de verdade, eu pedir para Deus, venha o teu reino, Senhor. E eu quero estar comprometido com os valores deste reino. E já vivendo os valores do teu reino na minha vida pessoal, na minha vida familiar,
na minha vida como cidadão e assim por diante, na minha vida cotidiana. E aí o segundo passo, então, é eu olhar para a minha vida e perceber que eu não tenho esses valores. Pelo contrário, a Bíblia fala que o meu coração é pecaminoso, a Bíblia fala que a inclinação natural da nossa vida, do nosso coração, do nosso espírito é pecar. Então eu vou entender que eu preciso gastar muito tempo de oração, na verdade, a vida inteira, pedindo a Deus que me transforme e pedindo a Deus que tire de mim os valores deste século, né? Isso te lembra alguma coisa? E coloque em mim e me revista dos valores do reino dele. Então, na verdade, isso vai levar a vida inteira. E é aquilo que Paulo fala, né? Despojai-vos deste mundo, desses valores, e revesti-vos de Deus. É isso que ele fala ali. Eu queria dar um exemplo aqui, porque quando eu pego, vamos pensar aqui no Novo Testamento principalmente, os evangelhos, as palavras de Jesus sobre vida cristã, quando você pensa nas cartas de Paulo, ali principalmente a segunda metade de cada carta, onde ele entra a fundo na vida cristã, as cartas de Pedro, de João, livro de Hebreus, carta de Tiago, todo o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, na verdade, ela me aponta para um tipo de vida, para um estilo de vida, para valores de vida que não são os meus e que eu preciso orar a Deus para que Deus, então, me transforme. Olha só, pensa, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 22, texto bem conhecido, né? Os frutos do Espírito. Lá ele diz que o fruto do Espírito é amor, e aí vem os seus desdobramentos, ou as suas facetas: a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando eu olho para a minha vida, eu pouco vejo disso, muito pouco, ou quase nada. Por quê? Porque a inclinação natural da minha vida é fazer tudo aquilo que está descrito alguns versos antes, né? Nas obras da carne. Não é? Aí Paulo vai listar ali 15 obras da carne. E ali está a minha inclinação. Então eu preciso orar a Deus. E eu vou entender que eu preciso gastar a minha vida inteira orando a Deus por isso. E é claro que Ele vai me transformando. Mas dia a dia eu preciso orar a Deus para me tornar uma pessoa que ame de verdade, não é? De fato, de verdade, sinceramente, sem hipocrisia, que me faça alguém alegre, como Davi orou, né? Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. A viver uma vida alegre é um imperativo da vida cristã. Paulo fala isso em Filipenses, né? Que eu seja uma pessoa que tenha benignidade, bondade, que tenha mansidão, que tenha domínio próprio em todas as áreas da vida. Se eu pensar só em domínio próprio e pensar em várias áreas da vida, eu preciso orar muito a Deus, gastar muito tempo em oração, pedindo para que Deus me transforme em alguém com domínio próprio. Então percebe que a nossa vida de oração deve ter um aspecto e um objetivo completamente diferente do que normalmente tem. E note que eu falei apenas em um versículo, Gálatas 5, 22. Pense então em Gálatas inteiro. Pense em Efésios, em tudo aquilo que Paulo fala do capítulo 4 em diante. Pense no que Paulo fala de Romanos 12 em diante. Pense no que Paulo fala na carta aos Coríntios e assim por diante. Nós entendemos aí que nós precisamos gastar uma vida inteira aos pés da cruz, pedindo que Deus, então, tire de nós todos os valores mundanos que
são parte deste mundo tenebroso, né? Nesse mundo que jaz no maligno e que é a inclinação natural da nossa vida, e pedir algo totalmente diferente, que não faz parte da nossa vida natural, mas que deve fazer parte de todo aquele que é nascido do Espírito. Mas eu preciso orar. E é muito extraordinário que Deus, aqui a Bíblia fala, Paulo fala, né? Que Deus coloca no nosso coração tanto o querer quanto o realizar. Portanto, o próprio fato de querer estas coisas, de buscar estas coisas, já é um movimento de Deus no nosso coração. E quando nós respondemos positivamente, nós oramos a Deus por essas coisas. Ter uma vida, ia falar preocupado, mas não é preocupado, é interessado em ser revestido pelos valores do reino de Deus. Exemplo, Gálatas 5:22, amor, alegria, fé, todos aqueles desdobramentos lá, longanimidade, benignidade, bondade e assim por diante. Isto aí é o que está escrito lá em Mateus 6,33, quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Lembra lá esse texto aqui de Mateus, quando Jesus falou no cuidado que Deus tem com os passarinhos e com os lírios do campo, e que ele falou: olha, vocês nem se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que se vestir, porque estas coisas Deus dá aos passarinhos sem que eles peçam. Mas vocês busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Inclusive, creio eu, alguns mimos, né? Porque Deus nos abençoa fartamente. Eu gostaria então de concluir essa reflexão pensando aqui em duas categorias de coisas que nós pedimos a Deus, e que são categorias distintas, legítimas as duas, mas distintas. E não vou falar coisas espirituais e coisas carnais. Não, eu vou falar que são coisas que têm a ver com a eternidade e com o reino de Deus. Exemplo, Gálatas 5:22. Né? Por exemplo, coisas que eu peço que têm a ver com o seu reino, com a sua vontade, reconhecidamente, e que são coisas que irão transcender a esta vida, porque serão coisas que irão conosco para a vida eterna. São as coisas, então, eternas e celestiais. E tem coisas neste pacote aqui, nesta categoria, que são as coisas terrenas desta vida, temporais, ainda que legítimas. A nossa manutenção necessária é legítimo, né? No próprio aqui Pai Nosso, Jesus vai falar: Pai, né, dai-nos o pão de cada dia. Então é legítimo pedir pela manutenção necessária. E também é legítimo pedir por outras coisas. Bens materiais? Sim, é legítimo. Mas aquele que ora fortemente por este pacote aqui, por esses valores celestes, talvez não vai estar muito preocupado com os bens materiais. Ainda que seja legítimo pedir, e podemos pedir, mas não temos a garantia de que Deus vai nos dar aquilo que pedimos. Temos a garantia que Deus vai responder a cada oração do seu modo, de uma maneira que seja boa para nós e que traga glória para Ele. Mas quando nós oramos aqui algo deste pacote, Ele nos dará certamente. Então, eu espero, a minha oração é para que esta reflexão possa redirecionar a sua vida de oração, ou possa fortalecer a sua vida de oração. E aí faz sentido dizer, entender aquele texto de Jesus: vai e ora ao teu Pai
no teu quarto, em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando eu oro essas coisas que de fato Deus quer que eu ore por elas, para que o reino dele venha e comece na minha vida, na tua vida. Que essa palavra possa abençoar a tua vida. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo devocional.